Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Na quinta-feira, o Vasco estreará na temporada de 2024 jogando pelo Campeonato Carioca, em uma partida válida contra o Boa Vista e que acontece no estádio de São Januário às 19h30. O Cruz Maltino deve ter um time bem diferente para esse confronto, tendo em vista que grande parte de seus titulares estão fazendo a pré-temporada que é realizada neste momento no Uruguai. E assim, os jovens jogadores do Vasco é quem estarão por representar a equipe nesse momento de estreia do Campeonato Carioca contra o rival regional. Mas para esse confronto, inclusive, o Vasco deve receber um impulso para sua estreia, tendo em vista que 3 jogadores que estiveram em boa parte do tempo no Uruguai fazendo a pré-temporada estarão prontos para fortalecer a equipe do Vasco, sendo eles o goleiro House, também os meio-campistas JP e Matheus Carvalho, jogadores que deixam a concentração do Vasco lá no Uruguai, retornam ao Brasil para reforçar a equipe e que estará realizando a partida em São Januário. O retorno desses jogadores promete também elevar um pouco do nível de competitividade da equipe e que terá uma média de idade baixíssima e que conseguirá agora proporcionar uma experiência um pouco mais elevada desde o apito inicial. Dentre todos os jogadores, talvez House seja o jogador mais experiente. Ainda assim, é bem jovem, o jogador que está há mais tempo no time profissional do Vasco deve chegar para ser o titular na meta vascaína e assim buscará garantir uma base sólida para esse primeiro desafio no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina entrando com os seus jogadores jovens para atuar nesse compromisso pelo Campeonato Carioca. É também de se observar quem pode ser muito bem utilizado ao decorrer da temporada de 2024, pois sim, há bons talentos nas categorias de base e jogadores que chegam do sub-20 para nesse momento estrear no profissional e que buscarão ter a oportunidade de demonstrar serviço no Cruz Maltino. Você, torcedor do Vasco, o que pensa a respeito disso? O Vasco alocando 3 jogadores do Uruguai para jogar no Carioca. Comente a sua opinião. É no Uruguai que o Vasco tem utilizado dos tempos de treinamentos para conseguir avaliar, através de toda a sua comissão técnica liderada por Ramon Dias, os primeiros atletas que chegaram ao elenco em 2024. Assim, a pré-temporada se torna crucial, pois é idealizada por toda a comissão técnica e é neste momento em que não apenas se trata de uma reunião de atletas, mas sim também de boas provas de jogadores que podem formar uma nova base para o time titular do Vasco em 2024. Os reforços que já estão presentes com o elenco lá no Uruguai, mesmo se tratando de uma quantidade bem menor, o Cruz Maltino já tem realizado toda uma avaliação em cima da particularidade de cada atleta e um em especial tem surpreendido bastante em relação ao seu desempenho, sendo ele o atacante David, jogador que pode atuar mais centralizado como um centroavante e também pode jogar um pouco mais aberto pelos lados do campo. Ainda de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador tem conseguido desenvolver bastante nos treinamentos do Cruz Maltino e assim tem chamado bastante atenção devido ao seu desempenho entregue e tem conquistado, obviamente, os olhares da comissão técnica. Isso se torna um pouco surpreendente justamente devido a muitas críticas que o próprio Vasco recebeu pela contratação de um jogador como o David, atleta que esteve no São Paulo ainda na temporada passada e que muitos torcedores cruzmaltinos esperavam que um jogador de um pouco mais de nome pudesse chegar para a sua posição.
No entanto, o jogador que chegou ao Cruz Maltino pode muito bem utilizar demais esse fator para se superar e conseguir entregar um bom futebol dentro de campo para a temporada que se iniciará. Você, torcedor vascaíno, o que pode esperar de David? Comente aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Uma posição que o Vasco também já tem procurado no mercado é de um reserva imediato para o talentoso centroavante Verratti. O jogador que se destacou como uma peça-chave no elenco atual do Vasco ainda na temporada passada busca também repetir em 2024 um desempenho ainda melhor. E o Vasco quer fortalecer o seu elenco justamente entregando ao técnico Ramon Dias uma nova opção para também estar fazendo a reserva desse jogador quando ele se encontrar impossibilitado a não estar atuando pelo Vasco. Atualmente no elenco do Vasco não há à disposição um jogador que costume jogar como centroavante de ofício. E assim não se trata apenas de uma medida preventiva, mas sim também uma estratégia até mais inteligente para garantir que o Vasco mantenha o seu nível de competitividade em todas as frentes e assim buscando ter mais alternativas de qualidade, sendo a grande chave para superar possíveis desafios que o Vasco possa encontrar ao longo do ano. Sobre esse centroavante, ainda de acordo com o jornalista André Hernan, o Vasco realizou alguns contatos pelo jogador Lucas Diorio, atleta argentino que atua no futebol mexicano. O centroavante também foi buscado pela equipe do Cruzeiro. Ele pertence ao Pachuca, mas sua melhor temporada foi em 2022, defendendo a equipe do León, onde em 40 jogos marcou 13 gols e distribuiu também 3 assistências para seus companheiros. Outro que foi comentado no Vasco foi o brasileiro Gabriel Strefezza, que joga no futebol italiano, também atacante, mas esse é que atua um pouco mais aberto pelos lados do campo. O atacante de 26 anos de idade pertence ao Lecce da Itália e realizou temporadas passadas de uma regularidade bem considerável jogando na principal liga italiana. Profissionalmente, o jogador nunca jogou no Brasil. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.